Bolsonaro, só que cara tem prazer de ir para fora e falar mal do país. Em live, o presidente disse ainda que é difícil conseguir coisas boas para o Brasil. Pessoal, vê se um chinês quando sai da China vai falar mal do governo chinês. Pode até falar, mas quando voltar vai ser no mínimo preso. Vê se um russo vai falar mal da Rússia. Hein? Vê se um russo vai falar mal da Rússia. É bem capaz de partir dessa para outra. Ou por acaso você se esqueceu daquele caso lá dos... Bom, sei lá, eu esqueci o nome do cara, mas assim, ó. Vê se você enxerga na mídia um japonês falando mal do Japão, um americano falando mal dos Estados Unidos, um francês falando mal da França, um sul-coreano falando mal da Coreia do Sul. Vê se você vê um britânico falando mal da Inglaterra, falando mal da rainha da Inglaterra. Eu não vejo assim, eu não vejo. Parece que eles são mais nacionalistas do que o próprio brasileiro. Então o Brasil tem que aprender a parar de falar mal do Brasil e ser mais nacionalista. Porque eu não vejo um japonês falar mal do Japão, um japonês criticar o rei do Japão, o imperador do Japão, sei lá como é que tá juridicamente aquilo. Eu não vejo um cidadão russo falando mal da Rússia. Entendeu? Se tentar fazer oposição, quer dizer, se um russo tentar falar mal da Rússia, vai ser no mínimo preso. Teve até um que fez oposição a Putin, pegou o avião para fazer protesto lá na Rússia, foi preso. Não é igual o Brasil, em que um brasileiro fala mal do Brasil e não dá nada. Um brasileiro vai lá fora, critica o Brasil, fala mal do Brasil e fica por isso mesmo. Se for em outro país, eles não deixam barato. Se for lá na Rússia, vai no mínimo preso. Na China não sei como é que funciona, mas na Coreia do Norte, pior ainda. Muitos dizem que é uma ditadura, pior ainda. Olha, eu não duvido se o próprio governo da Coreia do Norte não fizer coisa pior ainda pro norte-coreano que criticou a Coreia do Norte. Eu não vejo, por exemplo, um japonês ir lá fora e falar mal do Japão. Agora, eu já vi um japonês fazer propaganda falando do Japão, um judeu fazendo propaganda das coisas boas de Israel, um japonês fazendo propaganda das coisas boas do Japão. Veja só, eles fazem propaganda das coisas boas de seus países. Um japonês que faz propaganda boa das coisas boas do Japão. Um judeu que faz propaganda das coisas boas de Israel. Propaganda falando bem do seu país.
das boas coisas da sua nação. Isso eu já vi. Agora, eu não vi um japonês falar mal do Japão. Eu não vi um judeu falar mal de Israel. Eu não vi um cidadão russo falar mal da Rússia. Eu não vi um chinês falar mal da China. Eu não vi o norte-coreano falar mal da Coreia do Norte. Criticar lá o líder norte-coreano. Eu não vi um britânico criticar o governo da Inglaterra. Eu não vi um francês criticar o governo da França. Eu não vi um americano criticar os Estados Unidos. Eu não vi um canadense criticar o governo do Canadá. Por quê, pessoal? Eles são mais nacionalistas do que o brasileiro. Aqui o brasileiro critica o Brasil e não dá nada. Vê se você vai enxergar uma pessoa, um chinês que critica o governo da China, vê se ele vai ter coragem de pegar o avião e voltar para a China. Eu duvido. Então, pessoal, muitos brasileiros têm que aprender a criar vergonha na cara. Entendeu? Veja, por exemplo, eu nunca vi um egípcio falar mal do governo do Egito. Mas um brasileiro que fala mal do Brasil, eu já vi. O que está acontecendo? Parece que os de fora são mais nacionalistas do que o próprio brasileiro. Parece que o francês... eu não vi, por exemplo, um francês falar mal da França. Parece que o francês é mais nacionalista do que o brasileiro. Eu não vi um japonês falar mal do Japão. Parece que os japoneses são mais nacionalistas do que o brasileiro. É essa a impressão que dá.